Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui no dia de hoje, podendo conversar com vocês. Nós somos a Privacy Cloud, consultoria e treinamentos. Uma empresa que surgiu dessa necessidade de conectar empresas e profissionais multidisciplinares para o oferecimento de soluções customizadas em prol de melhores resultados para a sua empresa. Somos 2 sócios. Comigo, vocês estão hoje com a Carol também. Dá um oi, Carol, por favor. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, dividindo aí um pouquinho do nosso trabalho, desse nosso conhecimento, de estar compartilhando com vocês esse passo a passo aí para o projeto, para um processo de implementação da LGPD. Vou deixar o Gui falar um pouquinho da gente. Obrigado, Carol. A Carol, ela tem 15 anos de advocacia, vasta experiência dentro do direito empresarial, ela tem título de mestrado, extensão na Washington University, lá nos Estados Unidos. Ela é coaching, membro da Comissão de Startups e Inovação da OAB de Santos. Além da Privacy, ela também é CFO na Go Rede de Advogados. Já eu, gente, sou Guilherme de Oliveira, possuo 12 anos de experiência dentro do direito empresarial, sou pós-graduado em Direito Corporativo e Compliance, concluindo agora um curso de pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados, também curso de especialização em Design e Análise de Algoritmos por Stanford, sou membro da Comissão Especial de Direito para Startups do Conselho Federal da OAB, membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo e presido a Comissão de Startups e Inovação da OAB Santos. E, assim como a Carol, eu também sou o CEO da Go Rede de Advogados e aqui eu sou nosso COO. Além de mim, da Carol e eu, né, nós possuímos alguns parceiros que nos acompanham. Então, nós temos parcerias com a Ritech, que é o nosso braço, né, para a parte de tecnologia da informação e também de segurança da informação. Temos um DPO as a Service, que é o Adriano Lima, né, um dos coautores do manual de implementação da LGPD. Além disso, temos escritórios parceiros espalhados pelo Brasil para que tenhamos total suporte às empresas que contratam os nossos serviços. Como vocês podem ver nesse slide, aqui a gente tem as nossas áreas de atuação para empresas e startups e também quais são as empresas atendidas pelos nossos serviços. Antes da gente adentrar na análise do plano de implementação da LGPD propriamente dito, é muito importante a gente estabelecer um contexto histórico, né, sobre a discussão de proteção de dados e da privacidade de modo geral, né? Embora aqui no Brasil seja algo para muitos muito recente, a gente sabe que essa discussão ela já tem aí seus 30, 40, 50 anos, né, vindo bem forte no restante do mundo. A nossa primeira grande legislação a falar sobre proteção de dados foi a Convenção 108 do Conselho da Europa para a Proteção de Pessoas Singulares. Essa é uma convenção que entrou em vigor em 1981, né? E foi a primeira grande legislação transnacional. Antes, lá na década de 70, a gente teve algumas outras leis de caráter nacional disciplinando, né? Como, por exemplo, na Alemanha, por conta da questão da lei do censo, mas essa Convenção 108 foi que abriu as portas para a discussão sobre proteção de dados em caráter de mais linha
com abrangência a diversos países, não apenas um ou outro. Tá? O objetivo dessa legislação foi garantir às pessoas o respeito aos seus direitos e liberdades fundamentais, especialmente vida privada, diante, né, do que a gente via ali do tratamento automatizado de dados de caráter pessoal. Posteriormente, ainda nessa parte do continente europeu, veio a Diretiva 95/46 do Parlamento, que ela estabeleceu obrigações para tanto empresas quanto agentes, né, que façam esse tratamento de dados pessoais, e que exigindo que cada estado da União Europeia tivesse uma autoridade para disciplinar e supervisionar como seria a aplicação dos princípios de proteção, né, à privacidade. Essa diretiva permitia que cada país legislasse, né, sobre proteção, embora estabelecesse algumas regras comuns a todos, o que acabou se mostrando não tão eficaz, porque determinadas empresas que tinham atuações em mais de um país da Europa, né, elas se viam diante de legislações que por vezes conflitavam, causando ali insegurança jurídica. Por conta disso, as discussões foram avançando, até que chegamos aí no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é de 2016, mas entrou em vigor 2 anos depois, apenas em maio de 2018. Esse regulamento ele também é conhecido como GDPR ou GDPR, como dizem, né, os estrangeiros, e versa, como já vimos, sobre a proteção de dados. E, assim, né, como a Convenção 108, a própria diretiva, também tem abrangência transnacional, só que, diferente da Diretiva 95/46, a GDPR ela tem aplicação tanto quando os dados tratados são tratados diretamente no continente europeu, ali pelos países que integram a União Europeia, quanto também dados tratados em outros países, mas de cidadãos europeus. A GDPR é um pouco parecida, né, a nossa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela se baseou muito na GDPR. Eu não vou ficar adentrando aqui, nesse momento, nas suas discussões, porque não é esse o foco da nossa discussão de hoje, tá? Vou passar agora para a análise aqui do nosso cenário brasileiro. Tá? No nosso cenário, embora, né, com menos tempo de discussão, nós também temos leis versando sobre privacidade e proteção de dados aí já há pelo menos uns 30 anos. A primeira lei que a gente pode observar a dispor de algo sobre a proteção de dados foi o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Tem diversas disposições nesta lei falando sobre banco de dados, sobre a necessidade de apagamento do sistema das informações daquele consumidor que, após inscrito e cumprido ali o período de 5 anos, ele não pode ter obstado o seu direito à obtenção de crédito. Né? Então, tem diversas disposições estabelecidas nesta lei também. E como a gente sabe, muitas das relações existentes hoje, ainda que praticadas pela internet, se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, que pode ser utilizado como fundamento também para punição das empresas.
Ainda nessa nossa linha do tempo, né, aqui analisando a nossa legislação, depois veio a Lei Carolina Dickmann, que ela tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. Essa lei ela surgiu inspirada, né, no caso da atriz de mesmo nome, que teve fotos íntimas vazadas, né, e sofreu chantagem por conta disso. Inicialmente achava-se que o motivo teria sido a captação indevida feita em uma de suas câmeras fotográficas que ela levou para consertar, mas depois foi se descoberto que ela teve a sua conta de e-mail atacada e daí, né, os invasores tiveram acesso ao seu conteúdo íntimo. Na sequência, veio o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, né, de 2014, entrou em vigor no mesmo ano. E, segundo o Ronaldo Lemos, o Marco Civil ele tem como objetivo preservar as bases para a promoção das liberdades e dos direitos da internet no Brasil. Ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Tem diversas disposições, dentre os seus princípios, tem lá a questão da responsabilidade do agente conforme a atividade exercida, também fala sobre a proteção de dados nos termos da lei. Veja, o Marco Civil da Internet é uma legislação de 2014. E quando ele fala proteção de dados pessoais nos termos da lei, que lei é essa? Essa é a Lei 13.709 de 2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados. Embora essa lei seja de 2018, ela somente entrou em vigor em nosso país este ano, no dia 18 de janeiro. Aliás, desculpa, gente, no dia 18 de setembro, que passou a valer em grande parte, né? Boa parte dela está em vigor, exceto as questões relativas às punições, às sanções administrativas previstas ali, principalmente no artigo 52 desta lei. Estamos falando muito sobre proteção de dados, mas qual que é a importância de tudo isso? Por que a LGPD ela é importante? Por que todas as leis que nós vimos elas têm relevância para a nossa sociedade? Com o avanço da internet, principalmente ali da década de 80 para cá, a internet começou um pouco antes, lá na década de 60, né, como a gente já sabe, mas principalmente ali depois da década de 80 para cá, cada vez mais dados vêm sendo coletados, né? E alguns estudos indicam até que por volta aqui de meados do segundo decênio, né, dos anos 2000, 2010 para cá, em um ano a gente produz mais dados do que no resto de toda a história da humanidade, considerando como um todo, né? E as nossas informações, elas estão cada vez mais se tornando moeda de troca. Muitos serviços que se dizem gratuitos na internet, na verdade, eles comercializam os dados dos seus usuários. Tanto que, alguns anos atrás, a gente teve aquela famosa capa de revista dizendo que dado é o novo petróleo. E a gente, nessa seara ainda, a gente precisa distinguir o que é privacidade e o que é proteção de dados, né? Se a gente pensar na teoria dos círculos concêntricos, a gente tem um círculo grande, né, que é o círculo da esfera da nossa privacidade. A esfera da nossa privacidade ela é composta pelas informações que a gente
compartilha em nossas redes sociais com as pessoas ao nosso entorno. Um pouco dentro desse grande círculo da privacidade, a gente tem um círculo da intimidade, que são aquelas informações que a gente compartilha com pessoas mais próximas a nós, família, a gente compartilha com alguns amigos, aquelas informações de caráter mais restrito. E ainda a gente tem um círculo bem menor, que é o círculo dos segredos, né? A esfera dos segredos. Essas são as informações mais relevantes sobre nossas vidas e são as informações que deixamos pouquíssimas ou nenhuma, né, outra pessoa saber. Então, quando a gente fala em proteção de dados, a proteção de dados ela é a proteção da nossa privacidade, é a externalização dessa proteção que precisamos ter até como forma de garantir os nossos direitos à personalidade. E temos aí também atrelado tanto a LGPD quanto a GDPR o princípio da autodeterminação informativa, que garante a nós, né, a pessoas naturais, o controle do fluxo dos nossos dados. Passando, né, disso, a gente tem que algumas empresas estão sofrendo condenações, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, exatamente por não respeitarem as legislações que dispõem sobre a proteção de dados pessoais. Só um adendo, gente, o que são dados pessoais? Talvez você esteja aí se perguntando. Dados pessoais são aqueles dados que nos tornam identificáveis, então, meu nome, meu RG, ou nos tornam identificados, né? Com acesso àquele dado, você sabe exatamente quem sou eu. O nosso dado pessoal, que nos torna mais identificado de todos aqui no Brasil, é o CPF, porque é através do CPF que você consegue saber tudo sobre a vida de qualquer um de nós. Então, imagina o que é possível ser feito se o nosso CPF vazar na internet. Por exemplo, né, em relação a violações, a gente tem aqui essa notícia que saiu no Conjur, dando conta de que o Google foi multado em 57 milhões de dólares por infringir a proteção de dados de seus usuários. Essa é uma notícia que é do ano de 2019. O Google foi a primeira grande empresa a sofrer uma condenação com base na GDPR. Aqui no Brasil, a gente teve, após a entrada em vigor da LGPD, essa condenação da Cirela, né, que foi multada em R$10 mil, teve sim o seu fundamento também na LGPD, mas é um caso muito mais relacionado ao direito do consumidor. E vai sempre, gente, haver essa mistura, essa ligação de legislações. Além do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Marco Civil da Internet que podemos utilizar. Então, há muitas leis existentes que já permitem que violações de dados sejam penalizadas. E se a sua empresa não estiver adequada, no caso do Brasil, a essas leis existentes, principalmente a LGPD, né, que é uma lei que trata dados tanto por meio digital quanto pelo meio físico, quanto no caso da GDPR em âmbito europeu, as punições são muito graves. Recomenda-se muito que a sua empresa adote mecanismos de salvaguarda, que ela observe as melhores práticas. E para falar um pouco sobre como a gente pode ajudar a sua empresa a se adequar à legislação,
eu passo a palavra agora para a nossa sócia, para a Carol, que dará continuidade a essa apresentação. Por favor, Carol, a palavra é sua. Obrigada, Gui. Oi, gente. Mais uma vez aqui eu quero agradecer a presença de todos aqui e mostrar um pouquinho do nosso trabalho e de como aí a gente começa a traçar os primeiros passos para um processo de implementação. Como é que a gente trabalha isso com os nossos clientes? A gente desenvolve uma conversa, primeiramente, para poder entender o negócio de cada empresa, né? Então, a gente apresenta um formulário para que a gente possa entender todos os processos da empresa. A gente faz aí uma prévia de um levantamento dos tipos de dados que a empresa trabalha, o número de funcionários, quais as atividades dos setores da empresa. Então, aí, vocês estão podendo analisar aí no slide, para que vocês tenham mais ou menos uma noção de como é que funciona esse formulário, para que a gente faça um raio-x inicial, para que aí sim a gente possa organizar e estruturar uma proposta adequada para cada empresa. Por que isso? Porque nem todo projeto e o processo é igual para todas as empresas. Ele é direcionado, por quê? Porque a gente trabalha áreas de atuação diferentes, mercados diferentes, a gente trabalha com empresas que têm dados sensíveis, empresas que não têm dados sensíveis, empresas que trabalham só com tecnologia de informação. Então, vocês viram ali no início da nossa apresentação que nós atuamos em diversos setores e em diversos tamanhos e portes de empresa. Então, é necessário inicialmente a gente ter esse raio-x inicial através desse formulário que vocês podem acessar. O link, o link o acesso é direcionado pela câmera, vocês direcionam a câmera do celular no QR Code e ali vocês podem preencher, vocês apresentam os dados de vocês, a gente faz uma análise e posteriormente a gente entra em contato para iniciar aí um kick-off e apresentar o projeto da proposta de implementação. Como funciona isso, né? Como é que a gente trabalha esse projeto? A gente estrutura aí uma apresentação e, primeiramente, entendendo o processo da empresa, a gente precisa estruturar quem fará parte do projeto de implementação da LGPD dentro da empresa. Então, a gente analisa os setores, a gente analisa as áreas, quem são os responsáveis por cada área, por cada setor. A gente faz um levantamento aí, um mapeamento de todos os dados da empresa. A gente apresenta, claro, primeiramente, como funciona a nossa consultoria e como funcionará os entregáveis. O que é isso? A gente precisa também saber, além do porte e de todas as informações da empresa, a gente precisa saber principalmente quanto tempo vai durar esse processo para que a gente possa fazer a implementação. Porque o que precisa entender, gente? Isso não é só um projeto que tem início, meio e fim. Não, isso aí é um processo contínuo, por isso que a gente chama de processo. O projeto, na verdade, é para implementar, mas o processo, ele vai seguir sempre com vocês pro resto da vida. Então, a gente precisa realmente estruturar, existe uma duração do projeto, né? E cada mês ou cada atividade que a gente trabalha dentro do projeto, existe um relatório que a gente entrega ao final de cada processo, né? Ali vocês podem ver ali, esse é um modelo que a gente utilizou na apresentação do processo de um de nossos clientes. Então, aqui foi, inicialmente, é uma startup, tá? E para que vocês possam entender, não necessariamente essa estruturação aqui seja a mesma
para todas as empresas, mas é uma sequência do projeto que a gente utiliza em todos os processos de implementação, tá? Então, ali vocês podem ver que primeiro ali é o kickoff, né? Que é a apresentação do projeto. E aí, a partir disso, a gente trabalha a conscientização dentro da empresa. Como funciona isso? A gente precisa que os atores desse projeto entendam o que é a lei. É a principal informação que a empresa precisa ter. Então, a gente trabalha dentro da empresa essa conscientização, qual a importância dos dados que a empresa precisa, qual a importância desse projeto com base no banco de dados da empresa, principalmente o número de pessoas que estarão envolvidas dentro desse projeto, né? Então, a gente precisa definir aí os responsáveis por cada projeto. Isso eu preciso entender quantos funcionários tem, quem é o responsável por cada setor, quem vai estar disponível para que a gente possa trabalhar junto desse processo, porque é um processo um projeto a longo prazo, em que pese seja um processo para a vida toda, vida da empresa, né? Então, por isso que é um projeto que demanda uma atenção muito grande, um número de horas necessárias, principalmente para a gente se dedicar a esse tipo de projeto. Os funcionários que farão parte dessa estruturação também têm que estar engajados nesse projeto. Então, por isso que assim não é algo muito simples, é algo a longo prazo, né? Em média, aí, a gente trabalha de 6 a 1 ano, isso também depende muito do tamanho da empresa e do volume da empresa. Então, por isso que a gente precisa ter aí, com base nesse formulário, a gente já consegue visualizar quanto a gente vai poder despender de tempo e de ferramentas que a gente vai trabalhar durante esse projeto, né? Eu acho que tu pode passar aqui o próximo slide. Com isso, né, a gente fazendo esse levantamento de dados, estruturando os responsáveis por cada projeto, por áreas e dividindo as atividades por cada área, a gente estrutura aí faz um registro da operação desses dados através de um data map. Como que funciona isso? A gente tem aqui, mostrei um modelo aqui para vocês, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas deixa eu ampliar aqui um pouquinho na tela aqui para aproximar, para explicar um pouquinho melhor. O data mapping, a gente utiliza diversas ferramentas. Isso depende muito de cada empresa, tá, gente? Não necessariamente a gente precisa contratar aí ferramentas que já tem no mercado, não é novidade nenhuma, né? A gente fala de OneTrust, Privacy Tools, até a própria Microsoft 360, que é uma ferramenta gratuita que a gente disponibiliza bastante, mas muita gente utiliza o Excel. E isso depende muito de cada pessoa e acredito também que muito do volume de informações que a gente mapeia aí dentro da empresa, né? Então, ali vocês podem analisar, aqui é só um escopo, tá, pessoal? De um passo a passo, de um modelo de uma empresa que a gente trabalha, né? A gente define ali quais são a área da empresa, né? Ali no exemplo primeiro é os recursos humanos, quem será o responsável, né? O processo e atividade, então ali tem, em princípio, na área de recursos humanos a gente trabalha muito com folha de pagamento, né? E qual a natureza dos dados que a gente precisa saber dentro da área de recursos humanos. Nesse caso, a gente trata dados pessoais e também dados sensíveis, porque quando a gente preenche um formulário de um funcionário, muitas empresas utilizam dados sensíveis também. Então, isso precisa estar bem claro e definido
dentro do projeto, tá? Quais os titulares dos dados, né, os funcionários e dependentes, e ali o detalhamento dos dados pessoais que serão envolvidos. Então, assim, muita gente pergunta, mas quais os dados que eu preciso ter? Dados pessoais, que são nome, CPF, endereço, data de nascimento, né, cargos e salários, e ali outras informações que a gente que é disponibilizado nos próprios formulários, que são os dados sensíveis. E aí tem se está externado cor, raça definida, ou se tem algum tipo de deficiência física, faltou agora que mais que precisa ter ali de dados sensíveis que é preenchido no cadastro. Agora me fugiu mas enfim, são dados. Oi? Dados de religião. Isso, religião, assim, mas algumas empresas solicitam isso, até tatuagem, se tem algum tipo de cicatriz no corpo, né? Então, são referências de dados sensíveis, tá? Não necessariamente tenha que ter, né? Mas eu estou dando exemplos aqui que a gente traz de casos, de cases reais. A gente precisa definir qual a origem desses dados, né? A origem que é o titular, e ali a gente passa ali o terceiro de origem, qual a área de origem, e aí nós vamos adentrar ali já na finalidade, que é o importante. A gente precisa definir a finalidade desse dado e a base legal. Isso tem que estar estruturado, gente, no data mapping de vocês, tá? Como que será viabilizado, né? Por exemplo, ali o agendamento do funcionário, e ali qual a obrigação e a obrigação legal. Então, lá na legislação, cada artigo define uma base legal. Então, isso tem que estar estruturado no data mapping de vocês, tá? Deixa eu dar outro exemplo aqui de outra área. Deixa eu aproximar aqui o meu, que daí eu consigo visualizar. E já no segundo plano ali, eu acho que tá já no outro slide, Gui. Tu pode passar o outro? Isso, não sei se a gente consegue aproximar aqui. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, outras áreas da empresa, para que vocês visualizem também quais esses dados em outras áreas. Ali, por exemplo, a gente tem área de operações, o jurídico, né? A área de estratégia e marketing. Então, deixa eu aproximar aqui a minha. Então, por exemplo, ali na área de operações, a gente tem ali um responsável, né? A gente usou um nome fictício. O processo de atividade, que é o controle, por exemplo, de acesso ao edifício, que é da parte de operações, né? Principalmente edifícios com prédios comerciais, né? Que tem esse acesso rotativo de pessoas. Então, é importante ter as portarias, principalmente, os dados simples, que é definido como a natureza, né? O titular dos dados, no caso, são os visitantes, porque num prédio comercial, prédio comercial, hospitais também, que a gente tem ali na hora da portaria, onde está toda a tua informação. Então, esses são os titulares dos dados que a gente tem nessa área da empresa, tá? Aí ali os dados básicos, que é o nome, RG, a empresa que a pessoa vai, no caso, visitar, né? Ou, sei lá, se é um atendimento, enfim. O titular dos dados. E eu não sei se vocês conseguem visualizar ali a finalidade. Finalidade e a base legal, pessoal. Isso tem que estar bem claro, novamente, no data map de vocês, tá? O controle de visitantes que acessam o prédio, tá? E o legítimo interesse, que é a base legal, tá? Já ali no jurídico,
todo mundo me pergunta, mas eu tenho que fazer todos os contratos novamente? Sim, a gente precisa revisar todos os contratos, desde contratos de funcionários com a empresa, né, os contratos de contratação, né, de funcionários, contratos de fornecedores, de parceiros, se tem contratos internacionais, principalmente se é vinculado à legislação internacional, então precisa sim revisar todos os contratos. É trabalho? É trabalho, mas a gente não pode correr o risco, porque lá na frente a gente vai fazer uma análise de risco e todos os gaps da empresa, então precisa estar bem estruturado isso no data mapping de vocês, tá? Então, ali no jurídico, né, onde a gente viu os contratos, né, e as minutas contratuais, então a gente precisa fazer esse levantamento e fazer a revisão deles, dá um pouquinho de trabalho, sim, mas é o risco que a gente tem que prevenir. Os dados simples, nesse caso aqui, os fornecedores, até mais embaixo ali a gente tem procurações, subestabelecimentos, né? E os dados pessoais normais, que é o básico de cada contrato para informação. Ali vocês podem visualizar, não sei se aparece para vocês, ou se você consegue visualizar, a origem, que é um terceiro, né? Que não é, como não é vinculado à empresa, em que pese seja um contrato de prestação de serviço, né? Nós temos um terceiro envolvido aí, né? E o terceiro de origem são as empresas contratantes. E na finalidade, seria a confecção das próprias minutas e dos contratos, tá? Deixa eu ver aqui. Mais embaixo, nós temos ali a área de estratégias também, a área de segurança do trabalho. Deixa eu achar aqui algo que seja mais do dia a dia. Aqui na área de marketing, né, que a gente trabalha com bastante contrato, quem trabalha na área de marketing trabalha com imagem, né, publicidade, o site, principalmente quem tem site, quem usa app, aplicativo, isso também é importante dentro da área da estratégia e marketing, a gente estruturar isso, principalmente as políticas de privacidade, os termos de uso, então os direitos de imagem que é utilizado, que é vinculado ao site ou não, enfim, né? Então a gente faz esse levantamento aí dessas informações direcionadas para os produtos do cliente. Então, assim, se tu tem um e-commerce, um marketplace que tu trabalha com diversos produtos, diversas marcas, é importante ter é importante a área de marketing, principalmente nesse sentido, tá? E aí os titulares de dados são os próprios clientes e quem a gente prospecta para o marketing como parceiro dos produtos que tu disponibiliza aí no mercado, né? A tua empresa, no caso, disponibiliza. Então, ali, por exemplo, quais são os dados pessoais envolvidos, nome, telefone, e-mail, o consumo de produtos de beleza nesse caso, né? No caso aqui, em tela, características de pele. Então, a gente trabalha aí dados da cor, se tem sardas, a pele oleosa, que são dados, no caso ali, que fica vinculado ao produto de beleza, né? E o perfil da compra, né? Que tu trabalha, se é homem, se é mulher, enfim. E ali na finalidade, a gente precisa especificar o direcionamento do produto e as amostras grátis, que foi, no caso, o exemplo da empresa. Então, gente, assim, isso é mais ou menos um escopo aí de um data mapping que a gente utiliza, né? Que a gente utilizou numa empresa e para que vocês possam, assim, visualizar a quantidade de informações que a gente precisa para desenvolver aí um projeto de implementação bem estruturado, porque a gente precisa, além disso, tem o nosso encarregado de dados,
que aí o Gui citou, a gente tem um parceiro aí que trabalha com a gente, conosco, que é um DPO as a Service. E Gui, eu acho que tu pode passar já o próximo slide, que daí eu já explico isso. Não, desculpa, do encarregado ali. O anterior. Isso, o outro. O do encarregado, esse aí mesmo. Essa parte, pessoal, do data mapping, quem preenche é o responsável, que é o encarregado de dados. Então, ele, lá no início do nosso projeto, já tem que estar definido quem será o encarregado de dados. A gente utiliza aí o DPO, que é a nomenclatura utilizada pela GDPR, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem que trabalhar sempre com a nossa realidade é o encarregado de dados, né? Então, ali, também é só um exemplo, tá? De como o encarregado de dados vai trabalhar essas informações que foram coletadas, né, no data mapping. E ali vocês podem ver na parte naquele quadrante ali da gestão, como serão tratados no caso de religião e raça, né, como dados sensíveis, qual a área que vai ser trabalhada esses dados, que é a área de recursos humanos, então precisa revisar a atividade com a área do responsável sempre, porque existe uma rotatividade muito grande, às vezes a empresa ou contrata muitos funcionários, ou se tem, às vezes, uma demanda muito grande, precisa contratar funcionários, então, assim, precisa revisar esses contratos e essa atividade sempre com o setor do RH, então, esse link aí do encarregado com o setor do RH vai ser bem dinâmico, né, e vai ser constante. Ali a gente deu o exemplo, né, do João, que vai o responsável pelo setor, e ali na parte também do jurídico, que também vai ter que vai estar sempre alinhado com o DPO, o responsável jurídico, porque ele que vai estar sempre revisando os contratos, se tiver alguma alteração de legislação, alteração de contratações, de fornecedores, então tem que estar sempre atualizando isso e esse alinhamento entre os responsáveis por cada atividade, o encarregado de dados tem que também estar nessa sintonia aí com esse pessoal. Bom, em princípio, esse é um modelo que a gente tem do data mapping, que é um modelo de uma empresa não muito grande, né? Uma empresa pequena. Então, claro que ali, como eu falei inicialmente, a gente trabalha conforme o tipo de empresa, a demanda, o número de funcionários, né? Se tem fornecedores, tipo de contratos. Então, esse tipo, o banco de dados se a empresa tem site, se tem app. Então, isso tudo a gente precisa ter bem estruturado para que a gente possa aí organizar, estruturar um projeto de implementação bacana. Eu pulei a parte, e peço desculpas para vocês, mas lá atrás, depois que a gente faz a revisão do data mapping, a gente analisa, a gente faz um relatório dos gaps, que são as possíveis falhas que a empresa possa apresentar. Então, a gente planeja o data mapping e, posteriormente, a gente faz um relatório de análise de gaps e as sugestões das ações mitigatórias, que são os riscos que a gente analisa nesse relatório. Então, ali, aqui, cada área apresenta os impactos, né, de cada setor, se em conjunto a gente faz uma análise
a gente faz uma tabelinha ali de riscos, né? A gente pega as falhas, faz uma classificação dessas falhas, aponta o risco e o nível que a gente dá, a gente faz uma classificação e dá um nível desse tipo de risco que a empresa pode vir a sofrer ou não, né? Então, assim, é importante, antes do relatório de impacto, a gente precisa ter esse relatório de análise de gaps e para que a gente possa posteriormente fazer que é o DPIA, que a gente chama, que é o relatório de impacto, né? Que é o data mapping mais o relatório de riscos. Então, assim, é importante formalizar posteriormente, quando tu faz toda a revisão do data mapping, a gente faz toda essa revisão do data mapping com os responsáveis por cada área, a gente aponta e apresenta também esse relatório de gaps, que são as falhas, e monta em uma tabelinha para que aí sim a gente encaminhe aí o relatório de impacto. Claro, ele depois, posteriormente, um outro passo, que eu acho que a gente não precisa se estender muito aqui, mas que quem quiser conversar com a gente, quiser saber um pouquinho mais de como funciona, entra ali no formulário, preenche o formulário, que a gente entre em contato com vocês e a gente agenda uma conversa aí, né, Gui? Eu e o Gui, a gente está sempre disponível, entra nas nossas redes sociais, a gente sempre atende, sempre quando alguém manda uma mensagem para a gente é bem rápido e ágil, né, para poder responder e sanar todas as dúvidas de vocês. E a gente está aí super aberto e acessível para poder ajudar vocês nesse processo de implementação, que é bem importante para a empresa, principalmente para quem... A gente sempre dá o exemplo aí, como a gente trabalha muito com as startups, principalmente quem quer investir, né? Tem investidores, tu pensa que lá fora, né? Como eles vão analisar a tua empresa, o olhar da tua empresa, se a tua empresa está em conformidade, se a tua empresa tem um processo de gestão e de políticas adequadas. Então, isso é bem importante para que a gente possa estruturar esse processo de implementação, que é o primeiro passo aí, antes da conscientização dentro da empresa, da importância da LGPD, a empresa tem que ter uma política de governança adequada, tem que ter essa gestão, tem que estar em compliance com a legislação. Então, aí a gente deixei para vocês o nosso contato. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que eu tenha esclarecido um pouco aí como funciona o passo a passo. Mas, se tiver alguma dúvida, pode entrar ali em contato com a gente e que a gente está sempre à disposição para ajudar vocês. Eu passo agora a palavra para o Gui, se ele quiser finalizar, né? Gui? Oi, obrigado, Carol. Gente, os nossos contatos estão aí. Tem o e-mail tanto da Carol quanto o meu. Aqui tem o nosso Instagram, né, Privacy. Entre em contato conosco, vamos conversar, vamos tomar um café. Estamos à disposição de todos vocês e até uma próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigada.